baklava soğuk. Esse. Soğuk. Ó, macaron. E aqui os queque. Oh, delícia. Amigos e amigas, tudo bem? Eu me chamo Cláudia e você está no canal Turquia e eu. Sejam todos bem-vindos. Hoje, exatamente dia 22 de abril, nós vamos estar fazendo um passeio pela cidade. Afinal de contas, hoje é o segundo dia de feriado após o Ramadã. Como eu já falei e expliquei aqui no canal, Ramadã são 30 dias de consagração de jejum, onde as pessoas não consomem absolutamente nada de comida nem de bebida durante 30 dias, desde o nascer do sol até o pôr do sol. Então, após o término, é declarado 3 dias de feriado nacional, ou seja, em toda a Turquia são esses 3 dias ou 4 dias aí de feriado, onde as pessoas aproveitam para descansar em seus lares, visitar parentes e famílias, fazer suas refeições junto e também estar viajando para outra cidade. Praticamente a cidade aqui está vazia e eu vou estar compartilhando com vocês esse passeio de hoje no centro da cidade. Então, vamos lá. Como vocês podem ver de fundo, é a cidade. Nós estamos indo fazer um passeio a pé. Ali é o centro da cidade, ou seja, onde a cidade está totalmente localizada. E de fundo, bem lá no fundo, existe a montanha. E como eu estava falando sobre o Ramadã, você como cristã participou, Cláudia? Participei. Na verdade, são 4 anos que eu estou aqui na Turquia e é a primeira vez que eu participo do Ramadã do início ao fim. Porém, com uma diferença que o Ramadã, como todos sabem, é direcionado aos muçulmanos pelo mundo afora. E no caso, o meu Ramadã que eu fiz, baseado na minha fé, foi dos 30 dias, sem nenhuma alimentação, sem comer, sem beber absolutamente nada, do nascer do sol até o pôr do sol, e só após fazer a refeição. Porém, a minha maneira de fazer, que na verdade é de nós cristãos, realmente é uma consagração direcionada totalmente a Deus, onde você vai estar separando ali praticamente seu dia para estar na presença de Deus através de jejum que você está fazendo, que é o sacrifício da carne, né? Diz a palavra de Deus que a gente sacrifica a nossa carne, ou seja, enfraquece para fortalecer o espírito. No caso, o jejum, a oração, que é também o principal, os dois na verdade têm que andar junto. Leitura da palavra de Deus, que no caso é a Bíblia. E aí você passa o dia inteiro praticamente ouvindo louvores, ouvindo pregações, né? Que foi no meu caso no YouTube, eu ouvi muito mais pregação e também louvores. Até a entrega do sacrifício, que é quando você faz uma oração minutos antes de finalizar, entregando para que Deus receba esse sacrifício. Olha que lindo! Verde e amarelo, praticamente da cor do Brasil. E foi assim que eu fiz durante esses 30 dias, né, a consagração, que não deixa de ser diferente da maneira que os muçulmanos fazem, porque é a mesma coisa. Ir à mesquita, fazer suas orações, ler o Alcorão, né, fazer orações em casa, ou seja, em qualquer lugar que eles estiverem, naqueles horários específicos, eles vão estar se dedicando para fazer as orações. Então, não é nada diferente aí da consagração do jejum do cristão. Porém, qual é a diferença, Cláudia? Que para eles existe essa única convocação durante o ano, né? Como eu já falei aqui no canal, existe uma data específica
específica no sentido do quê? Baseado no calendário islâmico, é que se sabe que dia que vai ser que mês que vai ser o Ramadã. Então, todo ano não cai no mesmo mês, né? Então, é feita essa convocação geral, onde qualquer muçulmano em qualquer parte do mundo, eles vão estar fazendo essa consagração. Para nós cristãos, a diferença é que o dia que eu quiser me consagrar ao Senhor, esse dia para mim é livre, eu faço da forma que eu quero, quando eu quero e o tempo que eu quiser, entendeu? Falando, essa é a diferença, né? Nós cristãos, de repente hoje, por exemplo, não é uma data mais do Ramadã, porque já acabou. Se eu quiser acordar logo pela manhã e sacrificar o meu dia em dedicação a Deus através do jejum e da oração, eu posso estar fazendo isso, né? É a única diferença aí. E como que foi esse período? Gente, a experiência que eu tive, eu antigamente já havia feito jejuns, né? De 3 dias, de 21 dias, que é o que consta na Bíblia. Na Bíblia existe vários tipos de jejuns, né? Que as pessoas na época antigamente fizeram. Então a gente pode se basear em cima desses. Porém, foram 30 dias dessa vez. Foram 30 dias consecutivos, né? Então se torna difícil quando? No início, porque nos 3 primeiros dias ali a tua carne está gritando, né? Por falta de alimento, por falta de líquido. E também no final. No final a tua carne está gritando porque sente falta, né? Fome, então tem que comer. E realmente foi difícil, sabe? Fora as distrações que te conduz. Por exemplo, se você sabe que é uma consagração, que você tem que consagrar a Deus, totalmente se dedicando às coisas relacionadas a Deus, a tua carne vai sempre querer ir para o lado oposto, né? Então vai querer que você assista coisas que não edificam a tua fé, coisas que não tem nada a ver com a edificação na palavra de Deus, né? E isso a gente tem que observar e tomar muito cuidado, porque acaba se tornando um jejum desnecessário. Porque se você se consagra dessa forma para alimentar a tua carne, não faz sentido, né? Então você tem que simplesmente alimentar o espírito, que é para isso que serve o jejum, enfraquecer a carne e fortalecer o espírito. E como eu estava falando, o Ramadã terminou quando? Começou dia 24 de março e foi até quinta-feira passada, ou seja, realmente 30 dias. Nós estamos, hoje é sábado, então segundo dia já do feriado, vai até domingo, segunda-feira. São 3 dias de feriado. E aqui é o centro da cidade. Ó, trenzinho, levando as criancinhas para passear, parquinho. Nós estamos no centro da cidade. Como é feriado, hoje nós viemos passear de ônibus e de ônibus nós não pagamos porque é feriado. E agora nós vamos fazer um lanche no Burger King, porque eu particularmente amo o Burger King, gente. Esse do Burger King, gente. Vamos dar uma olhada. Choco parralã, como eles falam. O que é parralã, Cláudia? Muito caro. Número 1, 105 lira. Número 2, 150. Número 3, 88 liras. 4, 102 lira.
5, 115 liras e 6, 104. E esses são os preços do Burger King. Podem ver. E Gondurmar, que é Sunday, são esses preços. E esse é meu lanchinho de hoje. Cola, lanche e batata frita. E vem esses molhinhos aqui. Ketchup. O que mais? Só. E ali o centro. Já já a gente vai dar uma volta pra ver. Com certeza pra gastar também. Vamos ver o preço. Livraria. E o centro é assim. Tatu. Banco. Centro. Cadê? Sei. De fato. Çok soğuk burada. Aha. E ali, mesquita. Oh. Hoje é dia de caminhar, galera. E aqui nós estamos no centro. Centro antigo. Antigo. Vamos ver o que tem ali pra frente. Aqui é um pé de framboesa. Oh. Isso aqui, gente, é framboesa. Vamos ver um pouco do centro daqui da cidade, que por sinal é como centro de qualquer cidade no Brasil antiga. Ali vestidos de casamento. Deixa eu ampliar. Do Telecom. Vodafone. Vamos ver. Essa pras noivas. E Bairão lá. O Chocozelli. Loja de roupa, salgadinho. Atlã. Deixa eu ver. Vamos ver aqui, baklava.
Baklava, para quem é fã. Eu não sou muito fã porque é muito doce. 15 gün dayanacağız. Bir de geceye eve gidelim. Esse. 2,5 gece olmuyor. Oh, olha. Cep telefone. Aqui as roupas. Deixa eu ver. Ó. Já fizeram. Internet. Irmidot Giga e o Tuzbeş. Ali a bandeira da Turquia, como sempre, e a Tatu Mustafa Kemal Atatürk. Gente, hoje o centro está movimentado porque... Oh, Thiago Zé. Porque é feriado e final de semana. Nós estamos no sábado, exatamente dia 22 de abril de 2023. Esses mais famosos da Turquia. E os preços que os turcos estão reclamando praticamente. Esse çok güzel. 10-20, 80 lira. Esse 80 lira. Delícia! Baklava soğuk. Esse. Soğuk. Macaron. E aqui os queque. Oh, delícia! Boné. Samsung. Onde? Putinho. Máquina de lavar roupa e máquina de lavar louça. Vamos ver? Parquinho. Mustafa Kemal. E bandeira da
chai, sabão natural, esse cedinho, Antep Domates, chai, hibisco,